na sequência aí, a sua teologia é conhecida como calvinista. Também como teologia reformada ou tradição reformada. Então isso aqui faz com que surjam algumas dificuldades na linguagem, porque o nosso povo brasileiro, ele não entende muito bem quando a gente usa o termo calvinista. Então, se eu falo assim, eu sou calvinista, muitos pensam assim, esse homem é defensor de João Calvino e seguidor dele. E não é basicamente isso que a palavra calvinista significa. Porque Calvino, ele tende a seguir certas linhas que são sutilmente diferentes da teologia calvinista desenvolvida posteriormente. Então, o certo, talvez, se eu quiser me referir a alguém que gosta muito de João Calvino e que segue os escritos de Calvino e admira os escritos de Calvino, talvez seja bom chamar essa pessoa de um calviniano. Olha, é um calviniano. Porque se eu falo calvinista, a palavra calvinista, ela expressa outras coisas. Então, quando eu vou falar a meu respeito, quando eu vou falar sobre como eu me defino teologicamente, eu evito dizer que eu sou calvinista. Eu nunca falo eu sou calvinista, às vezes eu falo assim, mas descuidadamente. Quando eu sou mais cuidadoso na minha linguagem, então eu digo assim, olha, a minha soteriologia é calvinista, mas eu não sou calvinista no sentido pleno da palavra. Porque o calvinista, no sentido pleno da palavra, ele adota teologia reformada, que não é o que eu adoto na minha concepção como teólogo. A gente já vai ver no finalzinho o que é a teologia calvinista no sentido técnico. E olha as ênfases da teologia reformada. Agora, pensando na teologia reformada, em seus desdobramentos posteriores. Porque nós temos lá o iniciozinho dela com Calvino e com Zwinglio primeiro e depois Calvino, mas ela se desenvolveu. Então a teologia reformada, ela tem marcas específicas. Então, se você falar assim, eu sou um teólogo reformado, com isso você transmite que adota essas marcas aqui. Não, mas o que eu quero dizer é que eu sou um teólogo que admira a reforma, eu sou protestante. Então não fale que você é um teólogo reformado, não fale que você é um teólogo reformado, não fale que você é um teólogo reformado, não fale que você é um teólogo reformado. Diga que você é um teólogo que segue na esteira da reforma protestante. Não diga que você é um teólogo reformado, porque o teólogo reformado, essa expressão, ela é uma expressão técnica, e ela se refere especificamente aos reformadores suíços, nesse formato que eu vou mencionar agora. Veja aí o que traz o que ensina a teologia reformada. Soberania de Deus, eu digo amém. Eu digo amém. Então até aqui eu estou de bem com a teologia reformada. Predestinação, aí eu digo amém. Eu creio na predestinação. Monergismo, o que significa monergismo? É a ação somente de Deus na salvação do homem. O homem não tem que fazer a parte dele. Mesmo a fé é dom de Deus. Isso é monergismo. É diferente do sinergismo, em que o homem coopera com a salvação. É aquela história que a gente ouve por aí. Você tem que fazer a sua parte. Quando alguém fala isso, Deus fez a parte dele, agora tem que fazer a sua parte. Isso é sinergismo. O homem trabalha com. Ergon é trabalho, sim é com. Sinergismo, trabalhar com. Então o homem trabalha junto com Deus para ser salvo. Ele realiza boas obras e aí ele é salvo. Deus abre o caminho e ele então se esforça e passa por esse caminho, mas ele trabalha com. A visão calvinista é monergista. O homem não faz nada, ele crê, mas mesmo a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Logo aos gentios também foi concedido arrependimento para a vida. Então
tudo isso aí é a base do monergismo. Deus concede a fé, o homem não faz nada para ter. Ele crê porque Deus abre seu coração. E aí vem os dois pactos, o das obras e o da graça. É aqui que eu digo, isso eu já não acredito. Eu não acredito nessa concepção. A concepção dos dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. Para explicar isso para vocês, nós teríamos que fazer outra semana magna, pastor, para explicar o que é o aliancismo ou o pactualismo. O aliancismo e o pactualismo dividem a história da redenção em dois pactos. O pacto das obras feito com Adão e o pacto da graça, que reúne uma série de outros pactos até o novo pacto. Então, eles dizem, olha, houve um pacto das obras lá com Adão no Éden. E esse pacto era o seguinte, olha, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Eu te dou a vida eterna, mas você não pode comer da árvore. Esse foi o pacto, é o pacto das obras. Quando Adão não cumpriu o pacto, então veio o pacto da graça, que se estende até hoje, que passou pela lei, que chegou até a igreja, passou pelas diversas, pacto noédico, pacto davídico, pacto abraâmico, o novo pacto agora, tudo isso faz parte de um pacto só, que é o pacto da graça. Eu não entendo assim o desenvolvimento da teologia cristã, eu não sou aliancista. Eu entendo que o pacto das obras está no mesmo nível que o pacto Donald. Não existe isso. O pacto das obras e pacto Donald, para mim, é a mesma coisa. Eu não vejo pacto nenhum lá no Éden. E também não vejo um pacto da graça permeando aí a história toda, chegando até os dias de hoje. Eu não vejo isso. Então, há uma grande distinção aí. Então, eu não posso dizer eu sou um teólogo reformado. Dizer eu sou um teólogo reformado. Dizer eu sou um teólogo reformado. Um teólogo reformado. Não no sentido pleno. Eu não posso dizer eu sou um teólogo calvinista. Não no sentido técnico em que é usado aqui. Outra coisa. A lei de Deus é um outro fator que persiste ainda hoje, especialmente a lei moral de Deus. Na teologia do pacto, a lei moral de Deus prevalece. Por isso eu não posso dizer que eu sou calvinista, que eu sou um teólogo reformado. Então eu não posso dizer que eu sou calvinista, porque eu não dou essa ênfase na lei moral de Deus aí. E o princípio regulador do culto. Então esses são, em linhas gerais, os elementos aí presentes na teologia reformada. Então esses são, em linhas gerais, os elementos aí presentes na teologia reformada. Então esses são, em linhas gerais, os elementos aí presentes na teologia reformada. Então no próximo